Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal e hoje eu vou falar sobre a minha carteira de fundos imobiliários. Quanto que eu tenho investido nessa classe de ativo, quais são os fundos que eu tenho em carteira, se isso realmente está valendo a pena, quais foram os proventos recebidos ao longo dos anos, lembrando que desde janeiro de 2020 que eu invisto nessa classe de ativos, e qual que é a minha rentabilidade, se isso está valendo a pena ou não. Então, vamos lá, sem enrolação, bora pro vídeo. Antes de falar para vocês quanto que eu tenho investido em fundos imobiliários, quero compartilhar com vocês a minha posição atual perante a carteira inteira. Hoje eu tenho 23,25% em fundos imobiliários. A minha maior posição é em ações, eu tenho 70% em ações e eu tenho uma parcela em tesouro direto e uma pequena parcela em criptomoedas, que nem eu fiz o vídeo anterior, o aporte em Bitcoin. O valor total que eu investi até hoje em fundos imobiliários é de R$ 134.137,18. Esse é o valor total investido em fundos imobiliários que eu investi. Qual que é o meu saldo bruto hoje? Se eu zerar a minha posição, quanto que eu vou receber disso? R$ 129.951,40. Eu vou fechar com um prejuízo de R$ 4.185. Nossa, Renato, então isso não vale a pena, você só teve prejuízo. Não, isso é quanto que eu paguei e quanto que eu venderia hoje. Lembrando que a taxa de juros está na máxima. Então eu paguei 134 mil e venderia hoje por 129.900. O total distribuído de dividendos, de proventos, de rendimentos até hoje foi de 28.505. E o meu resultado com proventos, estou com lucro de R$ 24.319,68. Então esse é o meu resultado, essa é a minha rentabilidade. Dos 134 mil investidos, eu tive um resultado de R$ 24 mil de lucro, um total de 18%. Satisfatório ao longo dos anos. Não é a minha classe de ativos favorita. Eu gosto muito mais de ações, que eu vejo que ela tem uma rentabilidade maior e ela também distribui proventos. Mas, pensando na carteira como forma de diversificação, continuo achando interessante ainda os fundos imobiliários, hoje, devido ao valor de capital que eu tenho investido. Pode ser que no futuro, quando eu aumente a minha posição em ações, quando o meu patrimônio triplique, e aí pode ser que eu reveja alguma coisa nesse sentido e diminua essa posição em fundos imobiliários ou até mesmo encerre a posição em fundos imobiliários, mas isso é lá para frente. Atualmente, eu vejo interessante e faz parte da minha estratégia de investimento. A minha maior posição em fundos imobiliários é no fundo BTHF11. É um fundo basicamente de papel, mas é um fundo híbrido. E a quantidade de cotas que eu tenho desse fundo é de 2.549 cotas, com preço médio de R$ 10. E a última cotação dele estava em R$ 9,37. Eu estou com 6% de prejuízo em cima do preço médio. Mas em proventos eu já recebi desse fundo R$ 2.856. Lembrando que esse fundo, há um tempo atrás, ele incorporou o BCFF11, que era um fundo de fundos, que era a minha posição. E aí, automaticamente, eu virei cotista desse fundo, mas porque eu era o cotista do BCFF11, e aí acabei sendo incorporado por esse fundo. A minha segunda maior posição é o MXRF11, é um fundo de papel. Eu tenho a quantidade de 2.285 cotas. O meu preço médio é de R$ 9,58. Meu saldo atual é de R$ 22.027. O retorno sobre o preço médio hoje está em 0,6% de rentabilidade em cima do preço médio. Mas o total em proventos que eu já recebi é de R$ 7.471. Outro fundo que eu tenho em carteira é o HGLG11. É um fundo de galpão logístico. O total que eu tenho dele é de R$ 21.200.
Meu preço médio, R$ 152,52. Eu tenho uma quantidade de 135 cotas e minha rentabilidade sobre o preço médio está de 2,96%. Outro fundo que eu tenho em carteira... e o total de proventos que ele distribuiu, 1.562. Outro fundo que eu tenho em carteira é o VISC11. Quantidade de cotas, 178 cotas. Meu preço médio é de R$ 105,60. Última cotação, R$ 108,51. Rentabilidade de 2,71 em cima do preço médio. Total de R$ 3.635 de proventos. Então, vou compartilhar os outros fundos aqui com vocês. Eu tenho o XPLG11, o total de R$ 11.500 investidos nesse fundo, preço médio 105. Próximo fundo que eu tenho em carteira, HGRU11. Esse fundo é um fundo de tijolo, com grandes lojas, Carrefour, Açaí, Educacional. Então, HGRU11. O ALZR11 é um fundo híbrido, pensando em tijolo. O KISU, esse fundo é um fundo da Suno, foi criado pela Suno, e ele tem os 30 maiores fundos de tijolo e papel. Esse fundo é interessante que o valor da cota é pequeno, então a cota à base de R$10. Então é um fundo bem interessante para quem quer começar, como se fosse um fundo de fundos, mas é só os 30 maiores. E eu tenho também o Vino 11, de lajes corporativas, é um fundo de tijolo. Ele é o pior fundo em termos de performance na minha carteira. A quantidade de cotas que eu tenho é de 850 cotas, com preço médio de R$ 11,04. Sua última cotação estava em R$ 5,40. E eu tenho um saldo atual de 4.590. Se eu zerar a minha posição, vender todas as minhas cotas, eu vou conseguir esse valor. E o prejuízo é grande em cima desse. Mas é equilíbrio da carteira, gente. Não é a classe de ativa. Lembrando, por que eu continuo com os fundos imobiliários em carteira se tem uma rentabilidade tão abaixo das ações? Eu continuo, gente, porque simplesmente é muito importante para a diversificação do patrimônio. Com a taxa Selic a 15%, se a taxa Selic cair, a tendência é que os fundos imobiliários subam e a taxa Selic caia. Mas quanto que ela vai cair e quando que ela vai cair? A gente não sabe. Então, ela é muito importante estar na carteira porque ela vai equilibrando a carteira. E sem falar que eu recebo os aluguéis mensais. Igual, no último mês eu recebi R$ 1.192 de rendimentos. Os meses anteriores eu recebi exatamente igual, R$ 1.112. E aí teve um mês aqui que eu recebi R$ 1.197. E em março de 2025 eu recebia R$ 420. Essa era a média de R$ 400 que eu recebia até março. E aí eu fiz um aporte muito forte em fundos imobiliários e aí acabei elevando esses rendimentos. E o que é legal dos fundos imobiliários é que isso é vitalício. É para sempre que eu vou receber. Eu só preciso estar acompanhando os relatórios e vendo se algum fundo imobiliário vai perder o fundamento ou não. Que nem na minha carteira, o fundo Vino 11, eu estou em observação, ele está na quarentena. Mas você precisa entender o que cada fundo representa, em qual é a área de atuação, que nem eu falei, tem um fundo de shopping, galpão logístico, tijolo, papel, CRIs. Então, são vários tipos de fundos imobiliários. E isso é muito importante você estar atento e, na hora de montar a sua carteira de fundos imobiliários, diversificar. Tentar equilibrar isso juntamente com sua carteira de ações, com a sua exposição em criptomoedas, sua exposição no exterior. Então, isso tudo equilibra a sua carteira. E dependendo da classe de ativos, você pode tomar um pouquinho mais de risco ou tomar um pouco menos de risco, dependendo da sua carteira global, tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Quem gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha. Isso é muito importante para o desenvolvimento do canal. Até a próxima.